Hoje eu falarei agora nada, como a maioria dos meus vídeos, nada é meio programado. Às vezes eu só estipulo alguns critérios aí para um assunto, mesmo que às vezes eu já venha pensando sobre eles há muito tempo, mas acho que isso também não importa. Então esse vídeo ele saiu a hora. O que acontece? Eu estava aqui esperando, aqui vendo que eu tenho umas atividades para estar fazendo, e estava aqui no YouTube, botei na TV Senado. Daí apareceu uma senadora falando, e logo em seguida já apareceu o senador Paulo Paim. E na verdade era uma propaganda da TV Senado, ou do Senado, né? E o que disse o senador Paulo Paim? O senador Paulo Paim disse: aqui se decide tudo, desde o pão, do transporte e mais algumas, algumas situações ali que ele. Coisa rápido, né? Porque aquela coisa, cada senador acho que fala um pouquinho. Então apareceu o senador, e não é nada contra o senador, né? Não é nada contra o senador, particularmente, né? Até tem uma questão até que eu acho interessante. Esses dias eu tenho um livro aqui só de citações, mas é uma citação bem conhecida que diz que eu não me lembro, né? Então acho que eu também não vou procurar aqui, não vou achar, mas é que fala, por exemplo, que é uma citação de essas pessoas uh, notórias, né? Notáveis pelo estudo, pelo conhecimento, teoricamente, né? Até que você questione, vá lá e se questione a teoria, a filosofia dessas pessoas, e isso é natural, como eu faço e como podem fazer comigo, e assim e assim caminhamos e retroagimos e melhoramos e progredimos e tudo nesse sistema. Então disse o senador isso, aqui, mas tudo bem, eu não me lembro, ele me lembro que falou do pãozinho, do transporte, mas ele quis generalizar, aqui você decide tudo, e não é mentira. E não é mentira. E entendo que embora eu, nesse caso, eu tenha uma ideia de, e não é apenas esse senador que fala isso. E isso aí é a maioria geral, eu diria, das pessoas que assumem, que estão nesses cargos, do cargo legislativo. Nesse caso eu vou falar do cargo legislativo, mas você sabe aí, quem observa mesmo, que como eu, superficialmente, o cenário político brasileiro, vai identificar, vai vai verificar, né, que existe aí desde algum tempo atrás uma briga. Talvez isso aí sempre tenha existido, né? Eu vejo que hoje é desnecessário uma briga pelo poder, tanto é que eu já venho e eu venho defendendo essa linha de pensamento de que isso é desnecessário, né? Então existe essa briga por competências, né? Então o que acontece? Olha, quando esse senador aqui diz, aqui, claro, temos, né, que entender que existe um ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico diz que hoje que os poderes são tripartitas, que a harmonia dos poderes, Congresso, Legislativo, Executivo e Judiciário, e mais outras instituições que atuam. Mas se tratar de forma generalizada ou contextualizada, é mais ou menos assim que essas pessoas pensam, que estão todo o mandatário, nesse caso, que é o político eleito, todo ele vai lá e vai praticamente, né? Eu até hoje eu não me lembro de um que defenda essa tese, essa teoria, essa linha de pensamento e de argumentação que eu defendo, que é que eu tento explanar agora, que é, por exemplo, que é isso, né? Todos eles brigam pela competência de legislar. Por quê? Porque eles entraram nesse sistema, não é uma crítica, né? Isso não é uma crítica, mas eles adentraram nesse sistema com essas ideias, então eles a seguem. E o que eles pensam? Olha, e como eu disse, eu não vi alguém desses políticos, principalmente senadores e deputados e ministros, até mesmo do Supremo Tribunal Federal e Poder Executivo, nunca vi uma linha de pensamento diferente. Nesse caso, a linha vertente que eu sigo, isso
não digo aqui que tenha que haver, até porque se eu, nesse caso, defendo assim de pensamento, o sistema político também é aberto para que eu tente adentrar nesse sistema, ser eleito no caso, e postular e divulgar minhas ideias e angariar votos, seja para a eleição, seja para aprovação de projetos. Então isso é normal. Agora, eu quero dizer que então eu tenho que nesse sistema eu coloco meu contraponto. Por quê? Porque dizem os políticos, nesse caso aqui se decide tudo. Quer dizer, lá que se decide tudo, eu não posso decidir nada. Enquanto cidadão. E a minha linha de pensamento é essa, é que hoje eu acho que já não faz sentido, tanto sentido, que, que essa sistemática, que essas pessoas eleitas, legalmente, né? Legalmente e espiritualmente, intelectualmente, juridicamente, elas se alçam e se entendem no direito de determinar tudo que, nesse caso, eu faço. Eu não posso querer entrar no outro, né? Eu respondo por mim. E se alguém, nesse caso, entende e concorda com a minha ideia, no modelo, minha linha de pensamento, pode aderir ou não, concordar ou não. E mais, não apenas isso, pode melhorá-la, tentar, né? Aprimorá-la. Então, isso é eu sigo uma linha científica que a ciência ela pode sempre estar mudando. Então, eu acho que isso ali, aqui nós decidimos tudo do pãozinho transportes. Eu acho que não cabe isso mais. E nesse caso entra o Poder Judiciário. Eu não digo que o Poder Judiciário é uma maravilha, mas eu até fiz um vídeo esses tempos na questão que tinha entre. Eu entendo que deva existir um. Eu já falei também em relação à democracia, não, ser, alguns que deveria ser criado, deve ser criado alguns sistemas, alguns mecanismos da democracia direta, que eu dou o exemplo, né, que é a questão do fundo partidário. Eu não quero que um deputado vote, eu quero eu votar como cidadão se eu aceito o fundo partidário ou não. Isso é só apenas um exemplo. Outro exemplo, em relação agora, que é um caso até bem sensível, mas é um exemplo, talvez um dos melhores exemplos, né, que possa, é a questão que tem aí, a questão do que eles discutem se hoje no, acho que está no pedido de vista no Supremo Tribunal Federal, que me parece, é o que tudo indica aí, que existe essa queda de braço entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, que é em relação àqueles o Supremo Tribunal que trata lá, que eu não sei bem os termos técnicos, né? Que o Supremo Tribunal, por exemplo, quer tratar quer liberar, não sei se quer liberar a posse, eu não sei como é que se chama. Eles têm a divergência, eu não li o processo, então, mas o que me interessa na minha condição é que eu acho que isso é um absurdo por esse próprio motivo. Quem deveria saber se eu quero usar, nesse caso que eles tratam na Câmara, e eu, deve ter uma provocação para o Supremo Tribunal estar agindo, né? Quem deveria saber não deveria ser o Supremo Tribunal Federal, e nem a Câmara dos Deputados, e nem o Congresso Nacional, e nem a Polícia, e nem o Ministério Público, e nem a Igreja. Quem deveria saber sou eu. Eu deveria decidir. Nesse caso, eu falo eu enquanto cidadão. Nesse caso, e consequentemente, qualquer cidadão. Então, o que acontece? A minha crítica é essa. Ó, aqui, diz o senador, né? Ele é petista, eles aqui nós decidimos tudo. Então, o que é a minha vertente de pensamento? Não, ali eles não precisam decidir tudo. E agora, coloquemos aqui 215 milhões de habitantes, tudo bem? São 215 milhões. Eu estou falando aqui um número hipotético, né? Só posso até entrar aqui no site do IBGE e dar uma olhada aqui o que é a população brasileira hoje, só para ficar mais claro.
Então, tô entrando. O que que acontece? Então, suponhamos que existam, deixa eu ver a população aqui. População aqui, ó. Ó, essa população aqui não tá, está decrescendo a população brasileira. Ó, 203 milhões 80 mil 756, primeiros resultados, iniciados em 22 de 12 de 2023. Então, mesmo que existam 203 milhões 80 mil e 755 pessoas que aceitem que essas pessoas eleitas e os indicados, os empossados, sei como é que se chama, no caso os ministros os senadores, deputados e presidente da república, mesmo eu não querendo, mesmo que essas outras 203 milhões, 80 mil e 755 pessoas queiram, não me diz respeito, eu não quero. Agora, nesse ponto, nesse ponto, o que, que deveria estar sendo discutido? Algo essencial, não consequencial, que é o que eles fazem. Eles discutem algo consequencial. É como se diz, eles discutem, no caso, eles fazem um trabalho de enfermaria. E não é uma crítica, isso não. É o que eles fazem. O que, que eles fazem? Eles enxugam o gelo. Eles não enxugam o gelo. Por quê? Porque em vez de eles trabalharem na raiz do problema, eles trabalham querendo combater a consequência. Então, o que, que é? O que deveria ser debatido por exemplo, o que eu digo agora. Por exemplo, eu, Maurício, eu deveria então passar por um processo, não sei qual que seria esse processo, né? Pode ser inventado, de identificação se eu tenho condições de definir e discernir o certo do errado para mim. Claro que para mim ou para eu tem relação com o outro, uma espécie até mesmo de alteridade, tendo a visão do outro, né? Eu, enquanto eu, considerando o outro, né? Então deveria ser isso. Aí, e a partir disso, se eu sou tenho essa capacidade de discernimento, eu não quero que outra pessoa, seja senador, seja ministro, seja presidente, decida por mim. Eu decido por mim. Então, esse é o ponto que eu defendo. Então, quem deveria decidir se é. Claro, agora em relação a esse problema, eu não acho que se uma coisa razoável, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal uh, libere não sei se é a liberação ou a descriminalização da maconha. Por quê? Porque acho que pelo mesmo motivo que eu falo que eu entendo que eles discutem coisas consequenciais, não as coisas causais, né? As coisas causais, eles discutem coisas consequenciais, eles não discutem as coisas essenciais, a raiz do problema, eles discutem a consequência. Então, pelo mesmo motivo que eu entendo que quem deveria decidir sou eu entendo que não faz sentido os tribunais federal tinham que pegar e determinar, não. Que, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu, enquanto cidadão, eu entro com um pedido no Supremo Tribunal Federal, entro com uma ação no sistema judiciário e vai subindo as instâncias, aqui na primeira instância, na segunda instância, terceira instância e até acabar no Supremo Tribunal Federal. E eu, quanto cidadão, dado como capaz e me julgando capaz, eu decido, olha, eu falo eu nesse sentido que todo cidadão deveria fazer isso. Poderia, né? Eu quero utilizar a maconha, a cannabis, por exemplo. E a partir desse momento, o que o Supremo Tribunal Federal deveria fazer? O Supremo Tribunal Federal deveria determinar ao Congresso que o Congresso tivesse um prazo para agilizar uma espécie de liberação ou uma forma do próprio Estado me fornecer esse produto. Isso é óbvio. Agora, é complicado. Existe todo um sistema de segurança
E a partir do momento que você entende que o usuário recebe essa leniência, e o problema entre as forças de segurança que hoje, e não que eu concordo com isso, hoje acho que o maior direcionamento orçamentário, acho que é nesse aspecto, em combate ao tráfico e às drogas, então eu acho que existe um problema nisso, pelo mesmo motivo que eu acho que eu deveria decidir, eu acho que por ser uma coisa essencial, eu acho que não faz sentido o Supremo Tribunal ir lá e liberar, mesmo não estando inteirado. Eu acho que ele deveria determinar que o Congresso apresentasse uma solução. Uma solução por quê? A solução a solução para, para dar um respaldo da minha situação. Por exemplo, qual é a situação que eu ingressei com uma ação no Supremo Tribunal, no sistema judiciário, informando, na verdade seria informando, né, que eu quero utilizar esse produto e o Estado deveria me fornecer, ou usar um jeito de mudar um jeito de liberação. Agora, o que acontece? Não, essas pessoas, esses políticos, eles querem determinar o que seja feito. E como eu já falei, existe o sistema representativo e existe a possibilidade de eu ingressar nesse próprio sistema representativo e defender essas pautas. Agora, isso é outro. Agora, eu entendo que isso já se passou o tempo disso. Deve existir uma instância que, mesmo que eu, enquanto cidadão, não querendo ingressar no sistema político para defender meus direitos, eu, enquanto cidadão e indivíduo, mereço, eu diria, né? Porque eu sou dado como capaz, lúcido, e digo mais, né? Não acho que nenhuma dessas pessoas que estão hoje nos mais altos cargos tem uma espécie de discernimento muito além da minha, porque não são e para isso é só acompanhar o trabalho deles, né? Não tem nada que eles apresentem como diz, acho que Terêncio, sou um homem e nada do que é humano me é alheio, é mais ou menos assim. Não sei se é Terêncio que fala isso, né? Ele fala, sou o homem, nada do que é humano me é alheio, mais ou menos assim, uma coisa que ele fala, então não tem não há mistério. Então eu entendo isso, que por exemplo, essas coisas, aqui, como diz o senador, aqui nós decidimos tudo. Eu acho que isso é ultrapassado. Eu não quero que aqui se decida tudo. Claro que daí deve ser identificado o que se decide lá e o que se não decide, o que eu posso decidir por mim e o que eu não posso decidir por isso. Agora, dei um exemplo do uso da maconha, eu decido. Preciso do senador decidir, preciso e aí que eu entro na espécie crítica, que é que eles entram nesse sistema, muitos deles sobrevivem desse sistema e, estando lá, eles se alvoroçam, se acham no direito eles entram nessa espécie de, de personagem, né? Que é defender essa tese que não, aqui tem a competência do legislativo e aqui tem a competência do judiciário e nós temos essa briga porque eles não podem invadir nosso espaço, nós não invadir o espaço deles, aí e o que eu me pergunto, e tudo bem, isso aí é uma teoria acadêmica que na verdade muitos deles não, eu diria a grande maioria desses não, infelizmente não acrescentam nada para esse conhecimento, mas é uma teoria que vem, né? Que vem aí secular, né? Que você vê aí, daí tem outros, pode se estudar de onde é que vem essa teoria de Jean Baudin, John Locke, Montesquieu e assim vai, né? Todas as pessoas que contribuíram, porque factualmente essas pessoas que estão aí não, elas são operadores, né, dessas coisas, sobreviventes desses sistemas, elas se alimentam dessas pessoas que desenvolveram esses sistemas, né? Isso é uma crítica. E a crítica também vai a eles se alvoroçarem, eles entrarem nessa carapuça, como se diz, eles assumirem esse personagem e tudo que sair, que não estiver dentro dessa, desse catálogo, desses cânones é errado. E o que está ali é certo e o que não está ali é errado. E eles são as pessoas que estão ali. E nisso e tem essa contenda, né? Essa beligerância entre um poder e outro. E daí o que eu digo? E onde é que fica o meu interesse? Ah, mas eles foram eleitos representantes. Eu não tenho representante. Aí, e eu acho que isso, por isso que eu falo que o sistema deveria, nesse ponto, eu penso que evoluir. Ah, mas
eu não tenho representante e não me interessa ter um representante nesse momento. Então, eu quero uma instituição onde que eu, enquanto cidadão individual, não querendo adentrar nessa política, eu reivindique meus direitos e tenha meus direitos garantidos, seja qual for, seja eu ainda na polícia, seja eu ainda no Ministério Público, seja eu no Judiciário ou até mesmo, por exemplo, que eu tivesse que impetrar uma ação num partido político, eu não querendo adentrar na política e defender minhas bandeiras, eu impetraria uma ação, né, em algum órgão, né? Então, esse meu áudio, esse meu raciocínio, eles querem decidir tudo, né? E onde é que fica a verdade? Onde é que fica o meu interesse? Para isso aí não importa. Tem aqui esses cânones que dizem que, que eles que decidem, porque é competência deles, e eles estão imbuídos vestidos assumir essa carapuça, assumir esses personagens, e é o que vale, essa é a minha crítica. Agora, eles podem defender o que eles quiserem, e eu acho que é válido, que é, que é legítimo. Agora, eu discordo. E, agora, a minha crítica é que eu acho que isso é uma falta de capacidade, né? É uma falta de capacidade cognitiva dessas pessoas aí, porque, como já expliquei, e eu bato nessa tecla, porque eles muito poucos ainda, acho que nenhum deles contribuiu com alguma coisa para o conhecimento, a evolução do conhecimento, não, eles se alimentam desse sistema aí, e como eu disse, qualquer coisa que saia fora disso gera essa beligerância entre eles, né? Uma espécie de, como se estivesse brigando pela carne, o prato da carne, né? Mas tudo bem, seria isso, né? Então, o que eu queria dizer, mais enfatizar mais vezes, que é isso, aqui lá se decide tudo, né? Se decide sobre o pãozinho, se decide sobre o transporte, então tudo passa por eles, e eu não posso decidir nada. A crítica é essa. E a ideia, a corrente de pensamento é essa, que hoje eu diria que não tem espaço para eles, mas eu digo que já há espaço para a minha corrente de pensamento. Eu, enquanto cidadão, dado como capacitado, eu posso decidir por mim, em determinadas situações. De quais são as determinadas situações que não geram consequências ou externalidades negativas para as outras pessoas. Eu tendo uma ação que diz respeito somente a mim, ou para aqueles que gostam disso, né? Acho isso importante. Eu decido por mim, não tendo uma consequência negativa para a sociedade ou uma externalidade negativa direta, né? Porque eu não posso me responsabilizar por alguma coisa. Vou dar outro exemplo aqui. Eu não posso me responsabilizar, por exemplo, só de um exemplo, um exemplo hipotético, por exemplo, um casal um homem, dois homens ou duas mulheres homossexuais, acho que é assim que se chama, ou homoafetivo, decidem estabelecer uma relação, um vínculo afetivo e sexual, se os dois estiverem juntos, pode ser, né? Acho que pode ser, né? Serem, não serem mas não haver cisma nisso, né? Então, eles decidem. E o que eu quero falar com externalidade indireta e direta, eu quero dizer que eu não estou causando dano a ninguém, ou essas pessoas não causam dano a ninguém, direto. Agora, indireto, se o pastor, se o padre, se o conservador, se o de direita, se o de esquerda, se o quacre, se o protestante, se o católico, se o seja quem for, se achou indignado, não sei se tem, eu deveria ter outra palavra, melindrado por essas pessoas assumirem uma relação homoafetiva, o problema é dele. O problema é dele. Ele que está invadindo um terreno que não lhe pertence, que não lhe diz respeito. Por quê? Porque não causa dano direto nenhum a ele. Qual o dano direto que causa essa pessoa? Nenhum. Então o problema é dele. Eu me refiro a uma externalidade negativa, a uma consequência direta à sociedade ou às pessoas. Isso agora, por exemplo, nesse sistema, eu quero fumar maconha.
Bom, se eu quero fumar maconha, eu tenho que adquirir maconha de alguma pessoa que transgride a lei. As pessoas que transgridem a lei enfrentam o próprio sistema. Por exemplo, um policial. Esse policial indo ao combate, ele pode vir a óbito, por exemplo. E daí eu pensaria, não, mas eu dou mais valor à vida, por exemplo, de um agente da lei, de um policial, do que de uma pessoa que vive à margem da lei. Tudo bem? Então, por isso que eu digo que eles ficam enxugando gelo e não combate a causa do problema. Eu falo, então o que, que acontece? Talvez o fato hoje de eu querer fumar maconha gere uma externalidade direta. Por quê? Porque eu vou comprar a maconha, essa pessoa que me vendeu a maconha provavelmente ou certamente enfrenta uma outra pessoa. E isso pode gerar por exemplo, uma troca de tiro e algum dos dois vir a óbito. E isso me parece que gera uma externalidade negativa, e direta, negativa direta. Agora, por exemplo, duas pessoas querem ter uma relação homoafetiva. Se uma outra pessoa se achou injuriada, o problema é dela, porque ela adentra um campo que não lhe diz respeito. Não das pessoas que querem estabelecer uma relação homoafetiva. Tudo bem, são dois exemplos, né? Eu queria discernir, podem haver vários, e seria essa ideia, né? Bom, eu posso decidir por mim. Não é necessário que todas as coisas sejam, que me dizem respeito sejam decididas por outras pessoas.